Hoje nós vamos começar aqui um pouco das explicações, né, das operações, do que a gente pode estar esperando de um mercado, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que ter ideia que o preço ele é movimentado pela maior oferta ou pela escassez. Quando a gente tem uma escassez, a gente gera uma maior procura. A maior procura provoca aumento de preço. O preço vai subir, tá? E a maior oferta provoca uma diminuição de preço, o preço vai descer. Isso aí só em linguagem geral para vocês entenderem por que tem essas oscilações, né? Vamos ter sempre a famosa briga aí dos compradores com os vendedores. Então a gente vai ter os, os touros, né, e os ursos. O que seriam os touros, que é o símbolo inclusive de Wall Street, né? Os touros seriam o pessoal que está comprando e aí está jogando o preço para cima. É um movimento que o touro faz de atacar com a cabeça. Então ele joga para cima. Isso veio na verdade, isso veio do antigo Japão, tá? Isso vem da economia japonesa, onde surgiram inclusive os candlestick. Mas isso é uma outra história, não vou entrar nesses pormenores, não. A gente tem também os ursos. Então é a luta, a eterna luta aí dos touros contra os ursos. Os ursos atacam dando patada. E a patada entendeu-se que ela joga para baixo. Então a gente tem os touros e os ursos, tá? A luta da subida do preço e da descida do preço. Aumento de preço e diminuição de preço. Pessoal, o que é importante a gente estar percebendo aqui nesses gráficos? Primeira coisa, a gente precisa entender qual é o movimento que um gráfico está fazendo. O gráfico ele pode ter alguns tipos de movimento. Ele pode ter uma lateralização, então você tem um mercado lateral trabalhando dentro de uma faixa ali, tá? A gente pode colocar aqui. Você. A gente pode colocar aqui uma linha horizontal, vamos copiar ela e trazer ela para cá. Okay? Isso. Trazer ela para cá. Então a gente tem o que aqui? Um mercado que trabalhou nesse momento aqui numa lateralização. Ele entrou, subiu, tentou sair, não conseguiu, desceu, tentou descer, não conseguiu, subiu de novo, não conseguiu subir até em cima, já desceu, não desceu até lá embaixo, até tocar na resistência máxima e já subiu, fez um falso rompimento aqui, tá? Isso aqui a gente chama de falso rompimento, e desceu. Quando ele desceu aqui, ele não conseguiu subir. Normalmente, quando rompe, a gente diz que rompe, ele rompe e sobe. Aqui, por isso, foi um falso rompimento. Ele veio até aqui, mas depois ele não conseguiu desenvolver mais para cima. E quando ele desceu e formou aqui o pessoal chama isso aqui de bandeira de baixa, tá? Vocês vão ouvir falar disso. E aqui ele tentou furar. Ele furou a primeira vez, não conseguiu, voltou, falso rompimento. Só que os vendedores tiveram mais força, insistiram, não deixaram o preço subir. O preço foi tentar subir, os vendedores jogaram ele para baixo. E aí aqui eles tentaram descer com ele de novo e aí sim eles conseguiram vencer a luta. Que luta entre os touros e os ursos. Os ursos venceram. E olha o que ele fez com o preço. Ele desceu e veio aqui embaixo. Tá? Então, chega em determinado momento que eles vão enfraquecendo. Por que eles vão enfraquecendo? Quem está vendendo, vai vendendo, até um momento que ele não pode mais vender, e aí aparecem os compradores que começam a comprar. Ele subiu o preço mais um pouco, apareceram novos vendedores que tinham interesse de vender nessa faixa de preço, e aí voltou a descer novamente. Isso que a gente acabou de fazer foi uma leitura do gráfico, tá? Uma leitura da movimentação do gráfico aí nas últimas horas, vamos dizer assim. Cada candle desse daqui, a gente chama isso daqui de candle, tá? Essa figura gráfica, ela é chamada
de candlestick. E depois eu vou estar postando alguma coisa sobre os formatos desses candlestick. Eles dizem muito para nós. Então, um candlestick cheio, ele quer dizer alguma coisa. Um candlestick com um pavio e uma cabeça aqui preenchida dessa forma, ele quer dizer alguma coisa. Tudo tem o seu sinal. Alguns têm nome, algumas combinações possuem nomes, e a gente segue dessa maneira, tá? Então isso seria uma leitura dos candles. Cada candle desse, ele demora, nesse momento aqui que eu escolhi o gráfico de 5 minutos, T5, 5 minutos, ou M5, M1, M2, M4, ele tem a duração de 5 minutos. Então ele nasce e gasta 5 minutos para morrer. Aí se eu mudar esse gráfico para 15 minutos, 15 minutos, cada candle desse daqui gastou 15 minutos para nascer e morrer. Então, o tempo de vida dele todo foram de 15 minutos. E assim por diante, a gente tem vários, tá? Então, aqui na tabela lateral, vocês vão ver que existem vários tempos, né? Nós temos de 5 segundos. O que é importante a gente saber? Que cada um desses aqui, eles são construídos a partir de candles menores. Ou seja, um candle de 5 minutos, ele é construído pelo quê? Por 5 candles de 1 minuto. Então, se você pensar nesse candle grande aqui de 5 minutos, ele foi construído por 5 candles. Por 5 candles, provavelmente já está por aqui no meio de um desses aqui, por 5 candles de 1 minuto. E provavelmente candles que fecharam subindo, porque o de 5 minutos, vocês viram, ele é totalmente preenchido, totalmente cheio. Tá? Então essa movimentação do gráfico a gente mostra mais para frente, com mais detalhes, mas no geral seria isso. Essa aula é mais para explicar como que isso funciona, e nem é uma aula, é um bate-papo, tá, gente? Chama esse negócio de aula não, porque eu acho a aula muito monótono, muito chato. Isso é um bate-papo, para quem não entendeu, olha isso daqui, não consegue ter uma visão, não tem uma noção do mercado. Isso é o princípio do mercado. Essas linhas que vocês estão vendo traçadas aqui são as médias móveis, e essas médias móveis elas são baseadas em valores de fechamento de período. O que é o período? Vai depender do gráfico que você está. O gráfico de 5 minutos, cada candle vai representar um período. Então, uma média de 20 períodos é uma média que acumulou 20 candles desse. Ele fez a média deles e gerou onde que esse candle eles estavam trabalhando. Então, se a gente pensar, ó, vou mostrar elas aqui. Se vocês pensarem que a minha linha amarela é uma média de 20 períodos, nesse período aqui ele está contabilizando exatamente 20 candles para ir traçando. Ah, mas de que momento? Nesse momento aqui, 20 candles para trás. Nesse momento aqui, 20 candles para trás. Então, eu trabalho normalmente com candles de 20, 50 e 100 períodos. Então, a média maior é de 100 períodos. Ou seja, uma média composta pelo comportamento de 100 velas para trás é uma média que tende a ser mais robusta, a demonstrar melhor o preço. Então, ela vai estar delimitando melhor os caminhos que esses candles vão estar passando, vão estar traçando, porque eles tendem a seguir uma média de comportamento. Tendem. E quando eles saem fora dessa tendência? Há o cruzamento das médias, igual a gente tem aqui. Tá? Então, seria algo mais ou menos assim. Aqui nós estamos na conta demo, estou mostrando para vocês pela conta demo. Sugiro que vocês comecem por contas demo, trabalhem por contas demo, operando de forma sensata, sem ficar zoando muito com os valores e sem ficar principalmente apostando em jogadas que vocês sabem que não levam a um resultado assertivo. Né? Então, fazendo literalmente aposta de sorte. A gente precisa seguir a teoria gráfica. Então, aqui, ó, a gente pode reparar que nesse momento aqui, ele não está respondendo a velocidade que eu quero. Nesse momento aqui, a gente tem o quê? Uma resistência. O topo bateu aqui,
desceu. Bateu aqui, tentou subir, furou falsamente, desceu. Formou um topo duplo, desceu. Aqui, o preço tentou subir, não conseguiu, está tentando novamente e a chance dele subir aqui é muito pequena. Eu acredito que ele vai descer, não vai subir. Acredito que ele vai fazer uma descida e vir traçando aqui. Por quê? Ele fez o que o pessoal chama topo duplo. Ah, mas como você sabe disso? Eu não sei. Na verdade, existe uma probabilidade dele descer. Ah, mas e se ele subir? Pode subir. Ele está subindo. Por quê? Essa vela é uma vela de força. Ela nasceu com muita força. Então a gente pode fazer o que nesse momento? A hora que ele chegar onde todos falharam, aqui todo mundo falhou, ó. Percebe que daqui para cima todo mundo falhou? Então a hora que ele chegar daqui para cima,